Saudações a todos, sou Guilherme Branco, fisioterapeuta, e o tema dessa nossa aula é a problematização na condução de um projeto científico. Os projetos científicos, eles seguem algumas etapas para a sua construção. E essas etapas, naturalmente, vão variar de acordo com o tipo de estudo que vai ser conduzido. Se a gente tem, por exemplo, um estudo quantitativo, as etapas serão diferentes de um estudo qualitativo. Mas, independente do tipo de estudo que vai ser conduzido, as etapas iniciais desses estudos são comuns, especialmente no que se refere à definição do tema, ou seja, a ideia central que vai nortear a condução do projeto, e a problematização, ou seja, a definição da pergunta científica que vai conduzir os estudos. Nesse diagrama, nós temos aqui a ilustração das fases de um projeto quantitativo. É importante frisarmos que a fase 1 e a fase 2 elas são iguais para o tipo de estudo qualitativo que vai ser mostrado na sequência. Então, na fase 1, nós temos então a concepção da ideia e na fase 2 a formulação do problema ou da pergunta científica. No diagrama, então, a seguir, nós conseguimos visualizar um tipo de estudo qualitativo que, apesar das suas fases e da sua organização ser diferente do quantitativo que foi apresentado anteriormente, ele também apresenta as duas fases iniciais similares à do quantitativo. Temos então na fase 1 a concepção da ideia que vai nortear a construção desse projeto e na fase 2 a formulação do problema ou da pergunta científica que norteará a condução do projeto. O que vem a ser então essa pergunta científica ou essa questão de pesquisa? A pergunta científica, ela vai abordar aquilo que o investigador gostaria de saber. A meta, então, é a gente encontrar uma questão que seja relevante e que também possa ser desenvolvida em um bom plano de estudo, que precisa ser organizado e sistematizado para tanto. Esta pergunta científica, ela vai nortear a condução do estudo que vai ser realizado. E alguns aspectos importantes para a concepção dessa pergunta científica, para a formulação dessa pergunta, é primeiramente a definição de um tema, e a partir da definição desse tema ou desse assunto, nós precisamos aprofundar nesse tema, sendo importante o domínio ou pelo menos um conhecimento mais específico a respeito do tema. Isso pode ocorrer especialmente a partir de estudos de revisões sistemáticas, por exemplo, são um bom ponto de partida, porque são tipos de estudos que concentram as informações com um teor mais rigoroso de informações. Um outro ponto que pode ser bastante relevante para auxiliar nesse domínio do tema é a busca de literatura sobre esse tema, ou seja, pesquisas direcionadas, e aí é importante mencionarmos a necessidade de busca em base de dados confiáveis, ou seja, dados com rigor metodológico e científico. Outro ponto importante para a formulação dessa pergunta científica é a criatividade. E, por fim, a escolha adequada de orientadores e de colaboradores. Então, o grupo de trabalho ele é fundamental, especialmente na colaboração entre os indivíduos. Existe na literatura uma sugestão para a formulação dessa pergunta científica que se utiliza desse acrônimo FINER, F-I-N-E-R. O acrônimo FINER ele se utiliza das iniciais de palavras que são importantes para guiar a concepção dessa questão de pesquisa. O F, que é a inicial, significa factível,
Ou seja, de fato, esta pergunta ela é viável, a gente consegue viabilizá-la? O IN vem das iniciais de interessante, é uma pergunta interessante. O E vem de ética, as questões éticas envolvidas. E o R vem de relevante. No que diz respeito ao factível, nós precisamos ter cuidado com algumas questões. Será que o escopo do trabalho que vai ser realizado para responder essa pergunta, ele é manejável? Existe possibilidade prática em termos de tempo e custo para que possamos conduzir o estudo de maneira a responder à pergunta? Existe domínio técnico adequado dos componentes da equipe de trabalho para responder à pergunta? E para pesquisas quantitativas ou qualitativas que vão envolver experimentos, amostragem de participantes, será que eu terei um número adequado de participantes no estudo para poder responder à pergunta? Então isso diz respeito ao âmbito do factível. Em relação ao âmbito do interessante, algumas perguntas devem ser feitas. Será que a resposta a essa pergunta que vai ser feita é uma resposta estimulante ou ela é simplesmente mais do mesmo na literatura? Será que essa pergunta ela é nova? Ela tem originalidade? Ela tem itens de inovação? Fornece novos achados? Será que pode levar a inovações na prática clínica, por exemplo? Em relação aos pontos éticos, será que essa pergunta que está sendo feita ela é uma pergunta adequada para o estudo do ponto de vista social? Será que os compromissos sociais que são assumidos para a resposta dessa pergunta serão passíveis de ser cumpridos? Ou serão adequados? E por fim, o item relevante, de modo que a resposta à pergunta que vai ser criada ela pode influenciar direcionamentos futuros de pesquisa, por exemplo? Será que ela vai ter algum impacto no conhecimento científico? Vai agregar alguma coisa? Ou no conhecimento da prática clínica ou de políticas de saúde, por exemplo? Todas essas questões, então, têm que ser levadas em consideração ao se formular uma pergunta. É isso. A próxima aula continuaremos dando sequência ao processo de investigação científica. Um abraço a todos, até logo.